mais um dia de quedas fortes no mercado americano e o Gama mostrava um interesse no GEX 8. Foi onde o ativo foi buscar na sexta-feira. Quer entender como esses níveis funcionam? Segue o vídeo. Bom, pessoal, na quinta-feira à noite, a China retalhou os Estados Unidos em relação às tarifas, o que quer dizer que os Estados Unidos impôs na quarta-feira à noite tarifas altas. A China foi lá e falou: não, então eu vou colocar tarifas ainda maiores em cima de vocês. Então foi isso que aconteceu. Na sexta-feira, o mercado já abria com um baita de um gap de baixa aqui. Deixa eu calcular aqui. Já abria com quase 3% de queda. O ativo caiu mais de 6%. Tá? Estou aqui no gráfico de 5 minutos. Então, estamos num momento bem particular, tá? São dias bem voláteis. Hoje o mercado já está caindo mais de 3% no pré-market. Mas, enfim, vamos lá. O ativo abriu aqui, ele foi buscar esse put support aqui nos 4,40, consolidou aqui. Na segunda vez que ele bateu aqui, ele derreteu, foi buscar a concentração do GEX 1, voltou, mas não teve força para segurar acima desse preço, né? Ele bateu a primeira vez aqui, a segunda vez aqui, a terceira vez aqui, e a quarta vez ele derreteu buscando a mínima do dia. Olhando para o SPY, mais um que abria com um gap já de quase 3% na abertura, e ele finalizou com mais 5% de queda, quase 6% de queda. Ele abriu por volta aqui do put support no 5,25, testou duas vezes basicamente aqui, aí ele caiu, respeitou no primeiro momento esse GEX 8, aí ele foi consolidando, bateu uma segunda vez, respeitou de novo, mas na terceira vez ele passou desse preço, voltou e depois acabou buscando a mínima do dia aqui nos últimos 10 minutos do dia. Olhando para a NVIDIA, mesma coisa, put support foi uma resistência aqui para a maioria dos ativos na sexta-feira, derreteu, passou até do GEX 1 aqui, direto, foi buscar o GEX 8, e depois acabou consolidando por volta do GEX 1, que era a maior concentração de gama para o ativo. A Apple também abriu com um gap de baixo, foi buscar o put support, não respeitou, não conseguiu segurar nem o GEX 1 aqui, foi caindo devagar e foi buscar o GEX 5, que era o 188 aqui. No caso da Tesla, derreteu no começo do dia, foi buscar direto o put support, que era a maior concentração de gama do ativo. Então, no primeiro momento até passou do preço, mas respeitou e acabou respeitando uma vez, duas vezes, três vezes aqui. Bom, pessoal, agora eu estou na plataforma do MentorKey, que é o meu provedor dos dados do Gama. Aqui eu consigo ver com mais detalhes as concentrações de Gama. Então, eu consigo ver quais strikes têm maior interesse para o mercado no dia a dia. Então, estou no gráfico do QQQ do dia 4, aqui no começo da manhã. Aqui eu tenho a concentração de gama e cada barrinha é uma concentração de gama, no caso, negativo. Então, nós temos barrinha verde para gama positivo e barrinha vermelha para gama negativo. Como vocês podem ver, nós só tínhamos gama negativo. Então, nós vimos que o ativo ia ter dificuldade de fazer algum movimento de alta. Então, as grandes concentrações eram os 440, que foi o preço que o ativo bateu na parte de cima, no put support, e depois nós tínhamos um strike lá embaixo, próximo dos 420.
que foi por volta onde o ativo foi buscar e finalizar o dia por volta desse preço. O ativo finalizou por volta dos 422, por volta dessa concentração de gama. Essas concentrações acabam puxando o ativo. Quanto maior, mais puxa o ativo. Então, vocês podem ver aqui que essa era a maior concentração de gama e tinha mais força para puxar o ativo, e foi o que aconteceu. Agora, o mesmo gráfico, só que para Tesla, nós conseguimos ver que, diferente do QQQ, ainda tinha algum interesse em gama positivo, mas eram strikes bem longe do ativo. Mas, de qualquer forma, a maior concentração de gama para sexta-feira, para o ativo, era exatamente por volta dos 240 aqui nessa faixa de preço, no ponto de suporte. E foi exatamente onde o ativo foi e consolidou nessa faixa de preço. Bom, e depois de 2 dias de quedas fortes, o que o Gama pode me mostrar? Bom, primeiro, gente, vamos entender o que está acontecendo atualmente é uma coisa que nem o mercado estava se preparando para acontecer, né? O Trump anunciou as tarifas, o mercado, de certa forma, estava preparado para um cenário negativo, que foi o que aconteceu na quinta-feira. Porém, na quinta-feira à noite, ninguém esperava que a China iria, era uma incógnita. Se os países iriam tentar negociar ou eles iam tentar retalhar. E foi o pior cenário. A China foi e impôs tarifas ainda maiores sobre os Estados Unidos. Então, sexta-feira, vocês podem ver isso com a VIX. A VIX disparou na sexta-feira porque as pessoas não estavam protegidas esperando tal evento, tal movimentação. Então, como vocês podem ver no vídeo de quinta-feira também, o Gama não mostrava que tinha tanto interesse na parte de baixo. Mas é isso. Hoje, nós estamos muito expostos a notícias políticas, tá? Então, nem tudo que aparece aqui no Gama, o Gama vai mostrar, tá? Infelizmente. Como qualquer indicador. Não existe indicador que vai dar 100% do que está acontecendo no mercado. Mas vamos dar uma olhada aqui nos dados para ver o que pode acontecer aí nos próximos dias baseado nos dados do Gama. Bom, sazonalidade está neutra, momento está muito baixo, volatilidade está no máximo, né? Opções tá no baixo, vendedores estão no controle e condição do Gama negativa. Se nós vermos as próximas expirações, então hoje é dia 7, só Gama negativo, independente se saísse alguma notícia ou não, que no caso não saiu, era marcado para baixo, né? Muita concentração de Gama negativa. Para amanhã, quarta-feira, não tanto, tá? Mas tínhamos uma quantidade grande aqui de Gama nos 445, o que iria servir como uma resistência, tá? Pro ativo. E para o dia 17, que é o dia mais importante, apareceu sim uma quantidade de Gama significativa aqui nos 409. Então, os 409 por agora é um alvo, né? Não sei se vai bater hoje ou amanhã, mas os 409 aqui é um alvo ativo, tá? Então, vamos tomar cuidado em acreditar que o mercado pode subir, pode, mas estamos à mercê de uma negociação comercial entre Estados Unidos e China ou entre Estados Unidos e algum outro país grande, tá? Então vamos ficar ligado no que acontece. E se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, se inscreve no canal. Segunda a sexta a gente traz essas análises. E se você quer que eu analise algum ativo em específico, é só deixar nos comentários.